Hoje nós vamos falar sobre um assunto que sempre é polêmico: a apuração de custos. Damas e cavalheiros, eu sou Marco Salvo, mestre do RP, e quero falar hoje com você a respeito de apuração de custos. Um assunto que sempre traz polêmica, porque muito embora exista uma disciplina de apropriação de custos, para cada empresa a apropriação de custos tem características únicas. E muitas vezes os ERPs são meio encaixotados, bem quadradinhos em relação à apropriação de custos, e trazem lá algumas métricas pré-determinadas e pré-definidas, às quais as empresas têm necessariamente de aderir. E se você quer fugir daquilo, se você quer fazer alguma coisa mais sofisticada, mais adaptada ao seu negócio, aí você precisa partir para uma planilha, precisa partir para um controle, precisa partir para um tipo de trabalho adicional para poder apropriar o custo. Isso é sempre indesejado. O seu ERP precisa ser suficientemente flexível para incorporar qualquer que seja a sua métrica de apropriação de custos, ainda que isso tenha algo exclusivo seu. É preciso que o seu ERP tenha realmente a condição de oferecer para você a oportunidade de fazer uma fórmula de apropriação de custo do mesmo jeito que você faria se fosse lá no Excel. Ou seja, você não pode estar restrito às métricas que o ERP impõe. O ERP tem que ser flexível para que você faça o que você quiser. Por quê? É difícil você fazer uma métrica de apropriação de custo do ponto de vista gerencial. Você reúne vários executivos, debate, mas quando você chega a uma métrica, qualquer que ela seja, o seu ERP tem de ser suficientemente flexível para incorporar isso sem customização, sem controles adicionais, sem planilhas para lá e para cá. Um segundo aspecto importante e sempre polêmico da apropriação de custo é o fato de que muitas vezes as empresas só sabem qual é o seu custo no final do ciclo. Ou seja, você vai trabalhando sem saber exatamente qual é o seu custo e lá no dia 5 do mês subsequente você tira um relatório para saber qual foi o custo que você praticou ao longo do mês. Não pode ser assim. Você tem que saber qual é o custo da sua operação agora. Existem algumas coisas que você pode apropriar o custo de maneira instantânea. O custo da matéria-prima, o custo do seu insumo, o custo de algumas das operações de frete que você executa. Existem outras coisas, porém, que é preciso reconhecer que você só vai saber qual é o custo real no final do período. Por exemplo, a folha de pagamento. Ora, a folha de pagamento, ela pode ter hora extra, ela pode ter abstenção, ela pode ter um tipo de mobilidade de pagamentos variáveis que você só vai saber quanto é exatamente lá no final do mês, lá no fechamento da folha. Porém, sempre existe um planejamento. O nível de modificação do valor da folha não é aleatório. Você sabe qual é a faixa de normalidade a que a empresa está habituada. Você tem um histórico de pagamento. Então você sabe mais ou menos quanto é que a folha vai custar. Assim como outros elementos que você só apropria no final do período, como a depreciação, como a variação cambial, como a energia elétrica e outros itens que você só sabe lá no final. Você só sabe no final, mas você tem um histórico que permite que você faça um valor arbitrado para o período que vai ser próximo daquele valor que vai chegar ao final. Você pode ter uma postura mais conservadora e arbitrar um número que está um pouco acima da média, ou você pode ter uma postura realista, pegar realmente aquilo que é a média dos últimos tempos, aquilo que você está realmente preparado para provisionar como despesa no final do período, mas o fato é que você tem como estabelecer um critério de média e de adesão a um histórico de pagamento para que, no decorrer do período, embora o seu custo não vai ser absolutamente real, não vai ser aquele custo que depois vai bater com o que vem no decorrer do período quando você for fazer o custo real lá no final do mês, mas vai ser muito próximo. Você não vai errar por 5% ou por 8%. Talvez você erre por 0,5% ou no máximo por 1%. O fato é que você precisa estabelecer uma métrica para que esse custo padrão, SC, como a teoria chama, Standard Cost, ele seja adequado para funcionar como um norte para aquilo que é o seu desempenho no dia a dia. Para que você saiba no dia 10, no dia 12, no dia 14, qual é o custo que você está praticando. Pode ser até que lá no final esse custo vai ser revisto, ele vai ser reprocessado, mas você sabe ao longo do período quão perto ou quão longe você está da sua métrica de custo, da sua meta de custo, daquilo que você se impôs como resultado para o período. Para que as pessoas saibam no momento que estão trabalhando se elas precisam correr mais atrás ou se elas estão em dia com a meta
de custo. E por fim, tem um terceiro elemento da apropriação de custo que também é muito importante, que é a base da precificação. Muitas vezes o seu preço vai ser determinado pelo custo que você está realizando. Nem sempre, porque às vezes quem determina o preço é o mercado, né? Mas você precisa saber qual é a margem que vai ser praticada em relação ao seu custo, para que isso funcione como um balizamento do preço que você vai praticar. E isso só é possível se você tem apropriação de custo em tempo real. Outra coisa que pode acontecer e que é muito importante é que nem sempre o seu preço vai ser baseado no custo do que você tem em estoque, ou no custo do que você comprou, ou no custo do que você produziu. Às vezes o seu custo vai ser baseado no preço do seu fornecedor. Então, se o seu fornecedor muda a tabela de preço, mesmo que você ainda não tenha comprado, isso pode vir a repercutir num aumento de preço. Então, o que o seu ERP tem que estar apto a fazer? Quando o seu fornecedor muda o preço, você tem que ter um método de captura desse preço, seja por importação da tabela de preço, seja por leitura no site do fornecedor, seja por algum tipo de integração que você tem com o seu fornecedor. Mas aí você tem o preço do fornecedor no sistema, o sistema lê a tabela de preços do seu fornecedor, já faz os cálculos de custos considerando a majoração de preço que o seu fornecedor propôs e, de acordo com uma fórmula de precificação que também tem que ser flexível, o sistema já tem que oferecer a você uma sugestão de preço. Isso tem que ser automático até o momento da sugestão. É claro que da sugestão para frente você vai ter que fazer uma análise para avaliar a conveniência de fazer a majoração de preço. Mas o sistema tem que fazer tudo automático. Quando o fornecedor gera uma nova tabela, o sistema vai lá, lê a tabela, gera o custo, gera o preço e fale: ei, gestor, de acordo com a modificação da tabela de preço do fornecedor, esse é o novo preço sugerido, você concorda? E aí você ajusta ou você confirma qual foi o preço sugerido, de uma maneira que seja automática, flexível e instantânea. Cada vez mais, e principalmente depois da pandemia, isso se tornou fator decisivo na rentabilidade das empresas, porque os preços enlouqueceram, tudo muda o tempo todo, o custo do combustível, o valor das moedas, a volatilidade de todos os preços enlouqueceu. E você precisa ter uma gestão de custo e de preço em que o seu ERP não seja um freio para a sua necessidade de automação. O seu ERP tem que te ajudar e tem que tornar as coisas instantâneas para você. Você tem uma experiência aí de administração de custo ou de preço que teve algum desses problemas? Você teve uma solução bacana para isso? Compartilha aqui conosco, vamos conversar. Eu sou Marco Salvo, mestre do ERP. Até já. Eu sou Marco Salvo, mestre do ERP e tenho muito mais visualizações do que likes. Colabore conosco, deixa o seu like aí. Você que visualizou e que gostou, deixa um like. Inscreva-se no canal. Muito obrigado.